Voltamos com a nossa conversa com a Rossana Vasques, presidente do IPMJ aqui de Jacareí. Bom, Rossana, agora a gente vai falar um pouco de política, né? A gente falou que seu pai teve envolvimento com política e a senhora também tem, né? Deixou você. Como é que esse mundo aí entrou na vida da senhora? Como é que começou isso? Eu sempre gostei de política. A gente falou do meu pai, mas a mãe dele também, a minha avó, ela era uma pessoa muito atuante lá em Pindamonhangaba, na cidade, e ela sempre trabalhou com política, ela era do PSDB. E então a gente sempre teve em casa essa coisa de trabalhar com política. Mas para você trabalhar com política, você tem que gostar, né? Para você se inserir na política, você tem que gostar. E acho que foi depois do ano 2000, eu comecei a estudar um pouco sobre balanço social, contabilidade ambiental, que foi até um dos meus estudos no mestrado. Eu estudei contabilidade social e ambiental, né? Com foco nisso. E daí eu comecei a ver que, tanto para sustentabilidade quanto para preservação e conservação do meio ambiente, é necessário que existam políticas públicas. Então, uma coisa puxa a outra, aí eu fui apresentada ao Partido Verde por alguns amigos e me interessei assim, pela ideologia que o partido tinha, pelo menos na época, né, que o partido tinha. Hoje em dia, com tantos partidos assim, fica até difícil a gente falar em ideologias partidárias. Mas é um partido que tem uma ideologia bem definida e que dá para você trabalhar politicamente nesses temas, nessas questões, dentro do partido. E existem partidos verdes fora do Brasil também, vários outros países, né? Na Alemanha, ele agora faz até parte do governo, né? Foi convidado a fazer parte do governo. Aqui também, mas aqui é um pouco diferente. Na Holanda é muito forte. Nos Estados Unidos já está começando, né? Eles já tiveram, acho que 3 ou 4% dos votos na última eleição. A gente pode falar que é um partido alternativo, para as pessoas alternativas, talvez, mas, na verdade, não é para as pessoas alternativas, é para as pessoas que buscam alguma coisa, né? Manter esse equilíbrio, né? Entre homem e meio ambiente. E a senhora chegou a ser candidata a vereadora aqui por Jacareí? Eu fui em 2008, eu fui candidata a vereadora pelo partido. Acho que foi quando começou a entrar em vigor aquela legislação da cota de 30%, né? Da chapa, 30% tem que ser para a mulher. E daí eles me convidaram e eu fui, mas sem experiência nenhuma de fazer política partidária, né? Assim, de campanha, de como fazer uma campanha. Até que eu não me saí muito mal, mas também não consegui chegar lá. Eu nunca tive anseio de concorrer assim, a um cargo político de mandato eletivo, mas eu comecei a gostar de trabalhar, como eu falei, assim, de ver o que você pode fazer de políticas públicas, de trabalhar em cima disso. Então, eu achei que seria um caminho, né? Não é sempre, você não precisa ser sempre candidato, você pode trabalhar de outra forma, em outras frentes também, dentro da política. E como é que é sair para a rua para pedir voto? Como é que a senhora teve essa experiência aí? É muito bom. Eu acho que quando você tem convicção e você tem um discurso que você acredita nele, é fácil falar com as pessoas, né? E esse contato com as pessoas, né, na rua é muito bom, é muito bom. E a senhora decidiu se filiar então ao PV e foi candidata só em 2008, mas na verdade o objetivo era um pouco mais se filiar para ser um pouco mais a parte administrativa
ou nos bastidores e cuidar de projetos, né? Isso, sempre a minha intenção sempre foi essa, né? De buscar sempre essa coisa de implantar mesmo, de ter projetos, de implantar projetos, de poder colaborar, de contribuir, né? Como eu falei, não precisa ser exatamente um vereador para fazer a sua contribuição para a comunidade, para a sociedade. E por isso que a senhora não quis mais ser candidata depois dessa experiência de 2008. Não quis. Eu preferia ajudar quem eu achei que tinha mais condições, né? Mais habilidade para ser candidato, né? Eu acho que é bem difícil, viu? Elas não acreditam, mas são pessoas corajosas, elas saem. Algumas saem sem saber, né? Como eu saí em 2008. Tem bastante gente. Mas aquele que realmente se empenha em fazer, a pessoa tem coragem também. É porque aqui em Jacareí, o PV sempre andou lado a lado com o PSDB. Tanto é que o Isaías foi candidato em 2012, com a Patrícia Giuliani como vice, que era do PV na época, né? Isso, justamente. E aí, quando o Isaías ganha em 2016, ele convida a senhora para ser secretária de Meio Ambiente, né? Ele sabia que eu já tinha me transformado numa ativista de meio ambiente. E daí, assim, foi uma honra muito grande trabalhar com a Secretaria de Meio Ambiente e tentar. Nós fizemos alguns projetos muito interessantes, né, que a gente conseguiu fazer nesse período que eu trabalhei lá. A gente conseguiu montar o Conselho de Meio Ambiente, fazer a legislação sobre o PROMEA, que é o plano de educação, o plano municipal de educação ambiental, porque a verdade é uma só, né? Olha, desde que o homem é homem, né? Desde o seu princípio, o homem ele não aprendeu a amar, respeitar e proteger o seu próprio semelhante ou o seu próprio igual, né? A gente vê isso até hoje. Quanto mais a natureza, o meio ambiente, os outros seres vivos, né? Que são considerados mais inferiores. Então, se não existir um trabalho de conscientização nessa área ambiental, fica muito difícil, né? Daqui a um tempo a gente não vai ter lugar para viver, não vai ter planeta para viver, né? Porque o homem, na verdade, ele procura evoluir e usar a natureza, mas de uma maneira muito destrutiva, sem recuperar, sem pensar na conservação, na proteção. E é lógico que também não existe só aquilo de você não mexer na natureza, porque a gente precisa de tudo que está na natureza para viver e até para evoluir. O que a gente precisa é encontrar um ponto de equilíbrio para que isso possa seguir e garantir aí por muitas gerações. E a senhora levou essa parte da ecologia, do meio ambiente para a sua vida pessoal, por exemplo, de não comer carne ou, sei lá, de alguma outra atitude referente a isso? Eu ainda como carne. Só que eu não acho errado comer carne, né? Assim, até porque tem os benefícios para o homem e para a própria evolução dele. E admiro quem consegue ser vegetariano e vegano. Mas eu ainda consumo. O que eu acho que a gente tem que buscar é consumir de forma consciente, né? A gente não precisa comer carne todo dia, tá certo? Não precisa ter em todas as refeições, né? Na hora do almoço, na hora da janta, você não precisa comer carne. Existem outras coisas. Então, o próprio estudo do meio ambiente e os estudos ecológicos e de sustentabilidade, eles fazem isso. A gente precisa ter consumo consciente em tudo na vida. Seja na vida financeira, né, que você tem que ter equilíbrio, na sua relação com a natureza, que você tem que preservar, você tem que estar perto da natureza para você aprender a sentir a natureza e criar uma convivência, uma relação com ela. E
no consumo de coisas materiais e no consumo de alimentação. Eu acho que são muitas coisas, né? Muitas frentes, mas a gente tem que buscar ter essa consciência em tudo. Eu procuro fazer isso em todas essas frentes. Procuro ter um consumo consciente, procuro fazer uma coisa que seja mais adequada. Essa parte do veganismo, né, que hoje é tão difundido por aí, que os veganos não me ouçam agora, mas não há um certo exagero também de ficar pregando que não pode comer carne mais porque vai acontecer isso, os gases, não sei o que mais. Não tem um certo exagero em determinadas partes dessa? É justamente por isso, né? Porque na verdade, o vegano, ele acaba sendo uma pessoa radical, tá certo? Qual que é o problema, por exemplo, dos animais, do gado? Vamos falar do gado especificamente. Nós somos 220 milhões de habitantes no Brasil e temos mais de 500 milhões de cabeças de gado. O gado, ele consome em torno de 20 litros de água por dia, né? Muito mais que uma pessoa, e ele também emite o gás metano através das fezes, né? Então, isso é prejudicial, né? Mas por que é prejudicial? Porque é em excesso. Entendeu? Então, o errado não é ter a criação de gado, o errado é ter em excesso. Teve alguém que falou assim, eu posso provar que eu sou vegano porque eu como a carne do boi e o boi come o mato, a planta, então, por conta dessa cadeia aí, eu sou um vegano. Então. Mas veja bem, as pessoas que trabalham com ecologia, por exemplo, a Sônia... das Fatas, a vereadora. Né? Isso, que foi do PV. Então, ela é vegetariana. Mas ela é vegetariana porque ela procura trabalhar especificamente nessa faixa de proteção animal, tá certo? E tem o problema mesmo, né? Então, por exemplo, tem o problema da condição que os animais eles são criados, depois tem o problema de transporte, né? Essa logística que é longa, então às vezes acaba judiando dos animais, e tem muitas coisas, né? Assim, não só dos animais, mas também quando você fala de árvore, né? Por exemplo, a árvore hoje ela é considerada um indivíduo arbóreo, por lei, tá certo? Então ela é um indivíduo. E as pessoas não respeitam. Só que a gente deveria ter mais, né? Aí a gente deveria ter em excesso e a gente não tem. Então, é por isso que eu falo, tem que ser o equilíbrio. Para a gente fechar esse bloco e voltando para a parte da senhora como secretária de Meio Ambiente, a senhora acha que deixou qual legado para a Secretaria do Meio Ambiente assim que a senhora saiu? Eu acho que foi a reforma que, logicamente, que foi o prefeito que nos possibilitou isso, mas eu acho que foi a reforma da estrutura de organização da Secretaria de Meio Ambiente, criando a Diretoria de Proteção Animal, que aqui em Jacareí não existia, a criação desse plano municipal de educação ambiental, acho que foi um legado bacana. A criação do Conselho de Meio Ambiente para a gente começar a conversar, a tratar desses assuntos, de como, principalmente na parte de uso e parcelamento do solo, né, que hoje, inclusive, está em discussão no plano diretor. Então, eu acho que foi importante a criação desse conselho, porque ele permitiu também agora, para o plano diretor, ter mais estudo, mais debate com pessoas que entendem mais do assunto. E acho que uma coisa muito legal que eu comecei desde lá em 2017, mas que acabou só vingando, vamos dizer agora, que foi a parceria, a cooperação com o Corredor Ecológico para a gente fazer
o corredor verde, né, o cinturão verde aqui, começando pela nossa cidade, quem sabe indo lá até o fundo do Vale do Paraíba. Agora já tem apoio, né, de uma ONG internacional, que é a TNC, tem o apoio da Ambev, que também está ajudando a cidade. Então, acho que o projeto ele vai crescer bastante, acho que vai ser um grande legado também. Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo, a gente volta daqui a pouco, até já.